Olá, internauta do RDTV, eu sou Ayrton Rezende. Hoje fazemos uma entrevista diferenciada. Hoje estamos no gabinete do prefeito de São Caetano, José Auríquio Júnior, para fazer um balanço da sua administração nesses 7 anos e meio e também fazer algumas perguntas sobre o cenário eleitoral. José Auríquio Júnior, obrigado por ter recebido a nossa equipe aqui no seu gabinete. Ayrton, amigos do RDTV, é uma satisfação poder bater esse papo com vocês. Muito obrigado. Auríquio, até para o nosso internauta ter uma ideia, nesses 7 anos e 7 meses, quais foram as suas principais marcas que você conseguiu implementar aqui em São Caetano, já que o teu partido, o PTB, já está há 30 anos no poder? Olha, o nosso objetivo e consequentemente, a nossa marca maior foi tratar das pessoas. A gente entendeu que o ser humano, o morador de São Caetano do Sul, tem que ter uma estrutura suficiente que lhe dê a manutenção dessa propalada qualidade de vida, mas que muitos não tinham o acesso mínimo a esses sistemas. Então, a gente tratando aí com muito investimento, com muito carinho a área da educação, a área da saúde e a área da inclusão social. Esse tripé propiciou que a gente formasse, de fato, uma ampla rede social voltada para melhorar a qualidade de vida do morador de São Caetano do Sul. O ser humano foi tratado. Auríquio, uma das marcas que você sempre diz é a questão da educação. Você conseguiu municipalizar o ensino. O que falta ainda para dar 100% nessa área? Olha, a municipalização é um processo contínuo, né? Nós tivemos aí a coragem de iniciá-lo, implementá-lo era uma posição muito dúbia na época que nós iniciamos o processo, tanto que eu respondo ainda uma ação por parte do sindicato dos profissionais da educação, por acreditarem que não era o caminho correto. Mas nós acreditamos sempre que a educação é o motivo maior de uma administração e buscamos aí o processo. Ele precisa ser continuado e complementado, porque você tem um parque de escolas ainda significativo em poder do governo do Estado de São Paulo. E há uma política de aproximação no sentido que a gente possa ir gradativamente ainda trazendo mais equipamentos. Na medida que você tenha mais equipamentos, você pode não só qualificar, ampliar o acesso, que é a fase que nós estamos vivenciando nesse momento. É trazer qualidade, trazer padrões de igualdade. Esses equipamentos que chegaram do Estado assumiram padrões iguais aos que nós tínhamos no município, trazendo de fato um processo qualitativo na educação, onde você tem um nível de equidade e acesso universal para a cidade. Ainda tem novidades nesse governo? Para esse governo, possivelmente ainda temos mais algumas novidades, como por exemplo no ensino médio, trazer uma nova escola, a escola que fica ali no bairro Olímpico, bairro Nova Gerte, que vai acomodar a demanda, ainda que não seja de responsabilidade dos municípios, no ensino médio. Nós já temos 2 escolas muito importantes na cidade que acomodam os alunos do ensino médio, que é o Alcina Dantas Feijão e o Vicente Bastos. Agora vamos ter esse terceiro equipamento que vai completar essa rede de ensino médio, ofertando com garantia a todos que são remanescentes do ensino fundamental municipal uma vaga no ensino médio. Prefeito, vamos mudar um pouquinho de área. Na questão da saúde também, o senhor é médico, o senhor é um especialista na área. Nesses 7 anos e meio também ocorreram alguns avanços. Mas, de qualquer forma, até a oposição reclama que muitas coisas ainda são feitas em outras cidades, como algumas cirurgias. Como também chegar a 100% nessa área? Veja bem, nós temos que primeiro entender a gênese do processo de saúde pública. A saúde pública, até uma década atrás, ela era compartilhada ou minimamente exigida do poder municipal. Você pode pegar o morador mais antigo de São Caetano e vai lembrar que ele tinha livre e amplo acesso a qualquer equipamento de saúde privado em convênio com o INSS, em convênio com qualquer outra instituição. De uma década para cá, a saúde se tornou absolutamente voltada pela responsabilidade do município. Eu vou deixar um número só para o morador de São Caetano observar. Nós, em 2004, que foi o último ano do governo do prefeito Tortorello, a qual eu dirigi a saúde, nós investimos algo em torno de 10% do orçamento da cidade em saúde. Esse ano de 2012, nós devemos completar o ano com 23% do orçamento investido em saúde. É natural que um processo que tem uma década só, ele tenha ainda dificuldades estruturais, ele precisa de reajustes, ele precisa de renovações e de avanço. Agora, eu desafio
Eu desafio a qualquer um dos críticos da saúde dizer que nós estamos falhando por falta de investimento ou por falta de gestão. As falhas são pontuais, essa propalada resenha que algumas cirurgias têm que ir para fora do município são dos nossos adversários políticos que, por má fé ou por falta de conhecimento técnico, não conseguem compreender o Sistema Único de Saúde, o SUS, que é um sistema regionalizado e hierarquizado, onde alguns equipamentos são de atenção regional realmente. Como, por exemplo, vamos dar um exemplo muito claro aqui, o Hospital Mário Covas. Você imaginar que um dia a cidade de São Caetano ou a de São Bernardo não vai precisar do Hospital Mário Covas é uma utopia, para não dizer que é uma ignorância daqueles que querem fazer vida pública achando que isso é possível. Essa cirurgia realmente tem que ser feita no Mário Covas. Natural, a alta complexidade está regionalizada e hierarquizada com um dos grandes equipamentos. Por exemplo, nós estamos falando do Hospital Mário Covas. Okay. Existem outros, eu estou deixando como exemplo aqui o Mário Covas. E a importância do Hospital São Caetano nessa equação? Foi importante? Foi, é e será muito importante. O Hospital São Caetano é uma bandeira dessa administração, onde eu queria deixar aqui, render aqui o meu agradecimento público à Regina Maura, que foi a gestora que de fato encampou o processo de reabertura desse hospital, junto ao Poder Judiciário, junto ao Ministério Público, junto à cidade, à sociedade de São Caetano do Sul, de uma forma muito eficaz e eficiente. A reabertura resgata não só um equipamento que é histórico na nossa cidade, nos propicia hoje já um nível de uso dele absolutamente interessante, integrado à nossa rede municipal de saúde, e tem planos futuros de se transformar de fato num hospital de clínicas para a cidade, aonde não queremos deixar aqui, em nenhum momento, o equívoco ou a promessa falsa para o morador que nós não vamos precisar do Hospital Mário Covas ou de alguns outros equipamentos de alta complexidade, que isso está implícito no Sistema Único de Saúde. Eu vou repetir ao amigo internauta: aqueles que acham que isso é possível ou demandam de má fé ou de falta de conhecimento técnico e, portanto, claramente que não é o nosso caso. Ok. Outro assunto, prefeito, eu gostaria de tocar a questão da mobilidade urbana. O senhor foi presidente do consórcio intermunicipal que, de uma certa forma, está à frente desse assunto que não dá para resolver um problema local sem pensar na questão regional ou até na questão metropolitana. Exatamente. O senhor, como prefeito e até como dirigente do consórcio, qual é a sua prognóstico em relação a esse tema? Dá para resolver a curto prazo? Não, eu não acredito em resolução da mobilidade urbana na metrópole como um todo a curto prazo. Aliás, a mobilidade urbana é um problema mundial, né? Não só das metrópoles brasileiras, mas é um problema das metrópoles de forma universal. Eu acredito que nós não temos uma outra fórmula que não seja do investimento maciço no transporte público de qualidade. Falando aí basicamente o transporte sobre trilhos, aonde nós ainda engatinhamos no processo, porque na verdade o governo do estado agora, questão de menos de 5 anos para cá, que vem sinalizando ao ABC e regiões extra-capital a chegada do metrô. Nós seremos a primeira cidade metropolitana que vamos receber o metrô, seja ele na forma de metrô leve, de VLT, enfim, mas nós vamos ser a primeira cidade na linha Tamanduateí e São Bernardo do Campo. A chegada é para o São Caetano, portanto, São Caetano será contemplado com o metrô ainda em 2014 e 2015. Isso é o início de um processo. Há outros processos de transporte sobre trilhos em andamento, o Expresso ABC é um deles, mas nós precisamos entender que essa matriz de deslocamento humano sobre rodas está esgotada, mas eu não consigo ver um brasileiro que quer deixar o carro em casa. Aliás, claro. Ao contrário, Ayrton. Nós temos aí um crédito abundante, uma política de crédito abundante, uma política de incentivo à indústria automobilística, o que eu quero deixar claro que nós também de São Caetano do Sul somos absolutamente a favor, até porque nós vivemos linkados à indústria automobilística. Essa é a nossa principal atividade econômica. Porém, há um contrassenso nisso em relação à mobilidade urbana. E nós temos que trazer uma equação, de fato, que atenda o cidadão. Então, mas o senhor como prefeito, o que o senhor fez e qual, no próximo prefeito, o que ele pode fazer em relação a esse tema? Olha, eu acho que como prefeito, a maior marca que a gente vai deixar na questão da mobilidade urbana foi ter conquistado de forma coletiva o metrô para o ABC. Eu acho que essa é a equação futura
indiscutivelmente para o ABC. Eu tenho orgulho de ter participado dessa marca e quero inclusive deixar que, saindo da prefeitura, eu vou continuar sendo um batalhador nesse sentido, porque essa é uma obra de tão grande vulto que ela precisa de pressão, fiscalização e incentivos constantes. Junto ao governo do estado, ao governo federal. Acho que essa é uma missão de todos os prefeitos, de todos que fazem vida pública no ABC. Essa acho que foi a marca maior. As ações pontuais estão muito mais relacionadas à questão dos estacionamentos, que você tem que promover uma oferta abundante a preços competitivos para o usuário da cidade ter oferta de estacionamento e permitir que as vias tenham mais áreas de rolagem, mais fluidez do que estacionamento. E, obviamente, trabalhar na parte de inteligência semafórica, na parte de sinalização e algumas outras intervenções que você começa a estudar já em termos de alternância de mão de via nos horários de pico, faixas acessórias, etc., que são ferramentas já utilizadas em outras grandes cidades. Agora, aguardar e trabalhar fortemente a questão regional na mobilidade urbana. Consórcio Intermunicipal, Secretaria de Desenvolvimento Metropolitano do Governo do Estado. Prefeito, outro assunto que eu gostaria de abordar é a questão do seu plano de governo nesse 7 anos e 7 meses, mas pode ser da última administração. Nesse mandato, né? E o senhor contemplou todas as ações que o senhor projetou para esse mandato? Eu já emendo outra pergunta, que é a questão que com certeza não foi resolvida, que é a questão da habitação popular, chamados cortiços. Como resolver essa questão de uma forma definitiva? Bom, primeira questão do plano de governo, realmente eu acho que nós somos aí a administração que mais avançou no plano de governo. Nós temos aí entre 80% e 90% de realizado. Todas as frentes foram atacadas, algumas com maior grau de eficiência, outras menores, uma das quais é a habitação social, que você muito bem citou, que nós temos um gargalo muito claro na nossa cidade, que é a escassez de áreas e o preço dessas áreas, que tem algumas equações que estão sendo estudadas. Eu pretendo, antes de ir embora da administração, inclusive deixar uma pré-solução em andamento nessa questão de oferta de áreas. Não vejo outra perspectiva que não seja trabalhar com a CDHU, que é a Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Governo do Estado, e com o Governo Federal, através de busca de financiamentos para habitação social. São duas frentes que têm que serem trabalhadas. É um equívoco algum agente público, como eu tenho visto e ouvido, falar que vai com financiamento próprio resolver o problema da habitação social. É mentira. Qual o déficit hoje? Aproximadamente de 1.000 residências. Sei. Não chegaria talvez a 1.000 residências. O último estudo que nós temos é de 4 anos atrás, precisaria ser renovado. Mas como você não tem áreas que expandiram em termos de cortiço e áreas favelizadas, portanto você tem um déficit mais ou menos estável. Se não tem área, qual é a solução? Achar essas áreas. Você tem algumas muito poucas, que essas poucas têm que serem aproveitadas da melhor forma possível, com políticas que realmente efetivem um maior número de acomodação. A questão de política de cortiços, você tem um problema um pouco maior do ponto de vista do entrave jurídico, porque são propriedades privadas onde você tem pouca força de atuação interna. O que você pode tentar, e há um plano em andamento nesse sentido, é de você fazer permutas com o proprietário em termos de melhoria daquele padrão habitacional, de forma ainda que coletiva, mas com mínimo níveis de exigência socioambiental. Prefeito, agora falar sobre economia. O candidato de Mauá, Donizete Braga, em recente entrevista ao Repórter Diário, ele disse que vai promover uma campanha de fazer com que o ICMS, que é dirigido a São Caetano pela BR Distribuidora, que é o terminal, fosse passado para Mauá. De certa forma, vai ter uma disputa por receitas. Caso isso aconteça, São Caetano tem um plano B para isso? Olha, primeiro que eu quero deixar claro aqui que isso não é um privilégio de uma cidade ou de outra. Isso há regras muito claras na política fiscal nacional, é um pacto federativo onde a Constituição é que rege. Não seria vontade de um prefeito ou de um agente público que poderia mudar de A para B ou de B para C. Naturalmente, que a gente entende... Isso é uma regra do ICMS, né? Não entendi. É uma legislação, não é uma regra, é uma legislação. Sei. Você precisaria alterar a legislação de origem do Estado, exatamente. Agora, nós absolutamente sempre fomos defensor, porque a BR Distribuidora atua no nosso município. Não teria, no momento que a BR Distribuidora não atuar mais aqui, obviamente que aí se faz na cidade onde ela se destinar, que vai ter. Assim seria com Barueri, assim seria com Cubatão, assim seria com outras cidades, São José dos Campos, enfim, Taubaté e outras cidades que têm pontos de distribuição da BR Distribuidora.
Eu nem penso em plano B, porque na verdade está ligado fundamentalmente à estrutura. Seria o rompimento do Pacto Federativo, o rompimento das estruturas jurídicas do Estado e da União. Hoje a receita da cidade está concentrada em poucas empresas ou não? Não, está pulverizada, embora o ICMS, que é uma das principais receitas, está concentrado seguramente no grupo de atividades industriais. A GM é uma das principais fontes de receita. Com certeza. E em São José, está uma crise, a empresa demitiu. Você não sente uma preocupação em relação a ter reflexo aqui em São Caetano? Olha, o caso de São José dos Campos, eu entendo que o reflexo que pode haver para São Caetano é de aumentar a produção local. Essa é uma das possibilidades. Nós temos tido com a GM ao longo desses 8 anos a melhor tratativa possível, perspectivas de longuíssimo prazo, no momento em que você tem atividades voltadas de renovação da planta, com políticas de longo prazo, para que uma grande família de veículos sejam produzidas na planta da cidade. Prefeito, eu queria fazer um bate-bola com o senhor, com Por favor. frases curtas, rápidas, até para que a gente possa encerrar a nossa entrevista. Tá bom. Então, eu vou falar alguns nomes, Vamos eu lá. gostaria que o senhor pudesse falar rapidamente. Ex-prefeito Luiz Tortorello. Um dos maiores ícones políticos da nossa história. Sei. Pádua Tortorello. Um grande articulador, talvez um dos grandes articuladores políticos da era Tortorello. Regina Maura. A melhor gestora no momento da nossa cidade. O trauma que o senhor teve pós-eleição, após a morte do Luiz Tortorello, e a briga que o senhor teve com o Pádua. Não, vamos separar a pergunta em duas. A ausência do prefeito Tortorello foi sentida na cidade como um todo. E eu, como remanescente do grupo dele, indicado por ele, senti talvez de uma forma até mais aguda, mais intensa que outros companheiros. Mas, obviamente, que a dor da família é uma dor especial. E com o Pádua não há briga, com o Pádua houve divergência administrativa. E ele entendeu de uma maneira que nós conduzimos aí esses 8 anos de forma pacífica. Está superada? Da minha parte, sim. Futuro político. Meu? Trabalhar por São Caetano e região. De que forma a população vai falar? Como o senhor vai contribuir caso Regina Maura vir a prefeita? Como um cidadão aí, opinando, participando quando for convidado, para que a cidade possa continuar no padrão de desenvolvimento que nós temos. A importância do governador Alckmin. Acho um quadro fundamental no Estado e na União. Relação com Dilma, Lula. A minha relação com eles? Absolutamente institucional, de respeito com o ex-presidente da República e com o atual presidente da República. Certo. Gilberto Costa era oposição e virou situação. Qual a sua análise? O Gilberto sempre foi companheiro nosso. Nós tivemos um período afastado por divergências absolutamente não ligadas à política. O que foi superado, e ele continua sendo uma grande figura da cidade, parceiro como sempre foi ao longo de quase 2 décadas de convívio com ele, de forma muito importante nesse governo. Funcionário público. Respeito e a força maior do trabalho para que a cidade se desenvolva. IDH é uma marca importante? É uma ferramenta de gestão, é um indicador que te permite uma ferramenta de gestão não só momentânea, mas como de projeção futura. Eu acho que nós temos que continuar, a Regina tem isso muito claro, de continuar as ações de microdrenagem, as ações de média drenagem, e aguardar o Estado investir realmente na grande drenagem, aí, que são, ou a reservação, que são os piscinões. O jabuticabal é crucial nesse processo. Agora, nós temos que continuar fazendo a nossa tarefa aqui. Não tem como parar, não. Tem que ser administrado. Com certeza. Mas do jabuticabal não tem É doença maligna, meu amigo. Você tem que estar sempre atento, cuidar, levar, a monitorar, acompanhar, não tem como. Quem achar que resolveu ou propor resolução sai correndo. Do ponto de vista de suprir com atletas, nós estamos. Aliás, nós somos uma cidade per capita com o maior envio de atletas olímpicos agora para Londres. Não vou lembrar um número, talvez 20 e poucos atletas aí nós mandamos. Do ponto de vista estrutural, obviamente que se a gente tiver algum convite a estar acomodando, nós temos como nos adaptar sim e participar. Agora, do ponto de vista de ranking, de
de fornecimento de atletas, de celeiro, para lá de condição nós estamos. Não tenho nenhuma opinião sobre esse assunto. É tão visível a questão que não merece a gente analisar do ponto de vista político. É um movimento pessoal, né, dele, então fica mais para ele explicar. Não é um movimento político, é um movimento pessoal. Isso não te constrange? Me constranger? É. Pelo contrário, acho que deve constranger ele. Eu não, eu continuo no mesmo lugar, mesmo endereço, mesmo posicionamento, cumpri minha agenda política ipsis literis, conforme eu combinei com todo o grupo, foi a primeira pergunta que ele fez, quando que ia discutir, quando que ia pôr, quando que ia fazer, eu não mudei uma vírgula. Pela porta que eu entrei da prefeitura é a porta que eu vou sair. Aurico, obrigado por ter nos recebido aqui no nosso gabinete para falar um pouquinho das suas ações como prefeito e boa sorte nesse resto de gestão. Eu fico muito feliz de recebê-lo e quero dizer da agradável entrevista que foi. Estamos à disposição quando você quiser fazer a segunda parte dela. Tá ok. Tá bom? Cara internauta, hoje visitamos o prefeito em seu gabinete para falar um pouquinho das suas ações nesses 7 anos e meio de administração aqui em São Caetano. Se quiser ter mais informações sobre esta matéria ou outros vídeos relacionados ao tema, acesse o site reporterdiario.com.br e até a próxima.